Papo Reto de hoje fala de um tema muito importante para nós. Vamos entender isso aqui, ó, saúde mental na terceira idade. É muito importante a gente envelhecer bem. Envelhecer bem, gente. É por isso que nós vamos conversar daqui a pouco com uma médica que vai nos ajudar muito. Acompanhe esse VT e depois a gente conversa e aprofunda no assunto. Geralmente, quando falamos de depressão, ansiedade e outros distúrbios, associamos aos mais novos, que têm uma vida social agitada e estão em uma fase de transição na vida. Contudo, não devemos limitar esses problemas. Um outro grupo também precisa de muita atenção e por vezes é deixado de lado: os idosos. As limitações que a idade exige, como diminuição da autonomia e fraqueza corporal, podem influenciar nessa situação. Os idosos se sentem mal com isso, pois eram atitudes normais em suas vidas que estão indo embora aos poucos e estão fora de seu controle. Isolamento, queixas e mau humor constante, apesar de parecerem comuns, são sintomas que requerem atenção. Para entendermos melhor como podemos ajudá-los, acompanhe o Papo Reto de hoje. Como é importante, porque todos nós precisamos e temos que ter, sim, um olhar diferente, compassivo, de amor, de carinho para com os idosos que estão ao nosso redor. E com certeza nós temos alguém, ou seja em casa, ou seja um avô, um pai, uma mãe, ou seja um amigo, de repente alguém que a gente trabalha, até a gente precisa saber conviver e a gente precisa entender e compreender. Eu recebo aqui hoje para a gente conversar a doutora Luciana Mancini Bari. A doutora Luciana, gente, é médica com foco em saúde mental do Hospital Santa Mônica, clínica geral com especialização em psiquiatria. Há 10 anos como médica clínica em hospitais, clínicas tanto pública e privada, né? Assistências a pacientes ambulatoriais, e atua há 6 anos em cuidados com pacientes psiquiátricos em hospitais públicos, privados e, como disse, ambulatoriais também. Eu recebo com muito carinho, agradeço muito. Doutora Luciana Mancini, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda aqui na Rede Vida de Televisão. Oi, boa tarde, padre, boa tarde a todos. Feliz dia aí para todos os padres, obrigado, né? Feliz dia para vocês. Um prazer estar aqui de novo no programa. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre saúde mental e dos idosos, né? E muito obrigado pela lembrança, uma atitude carinhosa da senhora de lembrar. Muito obrigado. Eu já começo a conversar e agradeço mais uma vez, quero agradecer a senhora por a senhora se dispor com uma grande solicitude que a senhora tem em nos ajudar. Eu já começo a perguntar para a senhora o que é um envelhecimento saudável? O que significa esse envelhecimento saudável? É um envelhecimento em que aquela pessoa pratica hábitos saudáveis, né? Ou seja, dorme pelo menos 8 horas de sono, faz uma alimentação saudável, pobre em sódio, em gorduras, né? Rica em proteínas, em cálcio, que são tão importantes nessa fase da vida, né? Pratica atividade física, ou seja, a gente sabe que alguns idosos têm algumas limitações, né? Seja por algumas patologias crônicas, articulares, mas hoje em dia tem bastante tipo de atividade de baixo impacto que eles podem fazer, né? Que é atividades como hidroginástica, caminhadas, né? Então, praticar atividade física, todos esses hábitos saudáveis fazem com que esse paciente possa ter um envelhecimento saudável e cada vez viver mais e com uma boa qualidade de vida. Que nós vamos envelhecer, doutor, isso é normal, é um fato, e graças a Deus que envelheçamos, né? Porque que bom que a gente vai envelhecendo, né? Isso é sinal de que a gente está vivo. Mas eu pergunto para a senhora, muitas vezes a pessoa toma uma postura de estar velho, né? Vai deixando, eu não consigo fazer mais isso, eu não consigo fazer mais isso. Essa não é a atitude correta também, né? Não, não é. A gente sabe que com a idade, né, algumas pessoas acabam se aposentando, né, têm menos responsabilidade, ficam mais inativas, né? Então os filhos se casam, saem de casa, ficam mais isoladas e acabam ficando mesmo mais sozinhas, se sentem mais debilitadas, mas é exatamente nessa idade que eles têm a oportunidade de poder se
cuidar mais, né, de olhar mais para si, que já não tem que cuidar de filho, já não tem tanta responsabilidade com os outros, né, e que podem olhar mais para si mesmo, se dedicar a se cuidar mais de si próprio, a atividades de lazer, a atividades culturais, e devem aproveitar esse tempo, né? E hoje podem fazer isso e viver muito bem até idades avançadas, né? Graças à tecnologia, ao avanço da medicina, e cada vez a gente está vendo mais idosos que têm uma qualidade de vida excelente em idades cada vez mais avançadas. Verdade, verdade. Doutora, falando em questão da saúde mental, quais as condições mentais que acabam afetando mais na terceira idade? Então, a que a gente mais vê é a depressão, né? Exatamente por esses motivos que a gente fala, o isolamento, estar distante da família, né? A inatividade, a incapacidade própria da idade, né? Algumas pessoas são afetadas por doenças crônicas, articulares, perda, traumas, né? Perda de parceiro, ficar viúvo, perda de trabalho, então acabam entrando em depressão. Mas também existem os quadros demenciais, os quadros psicóticos, né? Os quadros ansiosos, né? Agora, existem tratamentos para essas patologias, existem hospitais especializados, né? Aqui no Hospital Santa Mônica a gente recebe idosos e a gente dá alta para idosos em idades avançadas, às vezes com 95, 96 anos, e que saem daqui bem e que continuam a vida bem, né? Com seus familiares. Então, o tratamento tem uma boa resposta em idosos também, então precisa procurar ajuda o mais rápido possível para ter uma boa resposta. Doutora, esses quadros mentais, por exemplo, a depressão, a ansiedade, quadros de ansiedade extrema, né? Isso pode levar à morte, doutora? Pode, principalmente sem tratamento, né? A gente vê que quadros depressivos e não tratados são uma das principais causas de suicídio na terceira idade, né? Então, o paciente que não trata, não tem um familiar contingente, né? Não mora sozinho, não faz nenhum tratamento e vai se aprofundando, entra numa depressão profunda, ele pode até tentar tirar a própria vida, né? E cometer um suicídio, por exemplo, né? Ou, por exemplo, deixar de se alimentar, né, ficar desnutrido e acabar indo à morte por uma desnutrição, então pode chegar a ser um quadro muito grave. Então é muito importante a gente ter esse foco também na saúde mental, não só na saúde física, porque essas doenças são prevalentes, né, são importantes, precisam ser tratadas. Doutora, quais os indicativos, assim, de repente, que a saúde mental, emocional do idoso não está bem? Para que, de repente, um filho, um neto, alguém da família possa já, de repente, acender o sinal amarelo aí para ver e começar a perceber que tem que fazer alguma coisa? Então, diferente dos mais jovens, né, alguns sintomas a gente vê igual nas outras idades, né, que é a tristeza, o choro fácil, um idoso que às vezes começa a chorar sem motivo ou não quer mais fazer aquela atividade que ele gostava. Então, por exemplo, ele antes saía com os amigos ou se divertia em alguma atividade, gostava de jogar ou gostava de conversar e fica mais isolado, fica mais no quarto, fechado. Mas no idoso a gente também percebe de outras formas que às vezes não são tão assim fáceis de identificar. Por exemplo, na falta de apetite, deixa de comer, ou dorme mal, para de dormir, ou começa a ficar mais desleixado com a aparência, não se cuidar, não querer tomar banho, não querer sair da cama. São coisas que a gente também tem que se preocupar e procurar ajuda, né? Muitas vezes não é preciso nem medicação, é só a gente identificar e uma terapia, um apoio familiar, a gente já consegue melhorar a autoestima, né? E trazer esse idoso de novo para o convívio e melhorar, ou às vezes é necessário já a medicação.
Doutora, eu vou pedir licença, senhora, rapidinho, eu só vou ali, já volto, só vou falar, dar um recadinho e volto. Eu queria lembrar, estou conversando com a doutora Luciana Mancini Bari, a médica do Hospital Santa Mônica, que sempre nos atende de uma maneira tão gentil todas as vezes. E eu quero agradecer ao Hospital Santa Mônica. Já volto. A doutora Luciana está explicando para a gente de uma maneira muito clara, objetiva. E eu agradeço muito a presença da senhora, viu, doutora Luciana? Eu queria perguntar para a senhora como que a gente consegue, né, pelo menos prevenir, ou então que o idoso de repente passe por esses transtornos e promover uma boa saúde mental para eles. Olha, primeiro é manter esses hábitos saudáveis, né, que a gente já comentou no início, preservar as horas de sono, fazer com que pratique alguma atividade física, né? Uma boa alimentação. É super importante estimular atividades culturais ou de criatividade, né? Manter o convívio social, manter um convívio com a família, né? Que a família esteja próximo, a escuta, que esteja atento ao paciente, no caso, né, ao familiar ou amigo, né, que seja esse idoso, né? Quando ele está atento aos sinais, ao que ele demonstra ou ao que ele se queixa, né? A gente sabe que o idoso também se queixa às vezes, muitas vezes, né? Tem familiares que trazem no consultório, às vezes um paciente fala, mas ele se queixa de tudo. É lógico, a gente sabe que tem pessoas e pessoas, mas você já vai conhecer aquele paciente ou aquele amigo, já vai saber quando é uma pessoa que sempre tem uma queixa ou quando é uma pessoa que nunca apresentou isso e de repente está mais quietinho, está mais isolado, não participa, ou chora por qualquer motivo, ou antes gostava de sair, encontrar com um amigo, já não quer sair, ou antes gostava de ver um programa na TV, já não está assistindo mais, só quer ficar no quarto. Está atento a esses sinais, né? E preservar para que ele esteja sempre em convívio, sempre estimulado a fazer tudo isso e manter essa saúde, né? Além dos exames anuais, né, que a gente faz dependendo de cada idade, né? Nas mulheres a mamografia, o Papa Nicolau, nos homens o exame de próstata, esses que são recomendados nas campanhas, que são todos esses de saúde preventiva, que vai ajudar também que ele se mantenha saudável. Doutora, a senhora falou três vezes a questão do sono. Eu percebi que a senhora dá uma importância muito grande ao sono, e é verdade. Agora, o sono sempre é um problema para o idoso, né? O idoso dorme bem pouco mesmo, bem pouco, né? Como que a gente, de repente, equaciona isso, doutora? Então, aí a gente faz uma higiene do sono, que chama, né? A gente explica, principalmente quando a queixa é essa e aparece em consultório, né? Que é o paciente um pouco antes de dormir, né? Umas horas antes de dormir, não fique com aparelhos eletrônicos, não tome bebidas estimulantes como café, como chá, já procure um ambiente mais silencioso, né? Porque às vezes esse idoso também é um idoso que dorme muito durante o dia, então a gente também limita dormir à tarde, dormir de manhã para regular esse sono. Isso. Porque senão ele não dorme bem à noite, aí desregula esses horários, então de manhã ele está dormindo o dia inteiro, à noite ele está acordado quando todo mundo está dormindo, então ele se sente sozinho, fica agitado. Então esse sono também prejudicado atrapalha também toda a rotina, né, desse idoso. Isso vai estimular também que ele apresente outros sintomas, né, cansaço, fadiga, irritabilidade, que também podem culminar para algum desses transtornos que a gente falou inicialmente, que é depressão, transtornos ansiosos, né? Isso mesmo. Doutora, eu queria agradecer muito a senhora. Mais uma vez, eu quero, além de agradecer a solicitude da senhora, a disponibilidade, agradeço também ao Hospital Santa Mônica. Eu quero deixar aqui alguns contatos, gente. Olha aqui, olha. Primeiro, eu quero lembrar aqui, ó, doutora Luciana nas redes sociais. Vamos lá. Em todas as redes sociais aí, @doutora.luciana_mancini_bari. DRA. É isso, doutora? DRA. Isso, tá certo. Luciana Mancini Bari. Isso na Instagram, Twitter, Facebook, tudo, tá bom? Atenção também aqui, ó. Você também tem aqui, ó, o site dela, doutoralucianamancini_bari.com.br.
dralucianamancini.com.br. No Hospital Santa Mônica, olha aqui, ó, nas redes sociais, @Hospital Santa Mônica, tudo junto, @Hospital Santa Mônica. E também no site do Hospital Santa Mônica, hospitalsantamonica.com.br. Para você entrar em contato com a doutora, com o hospital, atenção, telefone 0 operadora 11 3230 4782, 3230 4782. Ou então também o outro telefone aqui, ó, 0 operadora 11 4668 7455, 4668 7455. Doutora Luciana Mancini Bari. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a senhora e já disse, quero ter a senhora outras vezes aqui no programa, porque a senhora nos ajuda muito. Muito obrigado, doutora. De nada, um abraço para vocês, até a próxima. Até a próxima. Viu? Gente, sabe que essa questão da higiene do sono é uma coisa que eu comecei a fazer. Eu dormia muito mal e isso foi uma coisa que eu aprendi, higiene do sono. 1 hora antes de dormir, desliga tudo, desliga celular, desliga coisa, não vê nada, coisa. A luz do quarto, baixinha, mas bem baixinha. Se puder colocar um dimerizador assim, ó, vai bem baixinha, nada de barulho, nada de coisa. E tem aplicativo também que faz barulho de chuva, de gota, de água, pra gente dormir, tá bom? Tá certo? Isso é muito bom mesmo.